Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é fazer a vontade dele. Quando você se sujeita à vontade de Deus, quando você resiste, dizendo melhor, a Satanás, e se sujeita à vontade de Deus, ele não pode contra você. Sujeitai, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, como Jesus fez na tentação no deserto. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome e se apresentou diante dele o tentador. Todos nós conhecemos essa história. Satanás tentou Jesus, só que Jesus não cedeu à tentação de Satanás. Jesus se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. E o diabo fugiu dele. E a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus, né? Então Jesus se sujeitou a Deus e resistiu a Satanás. E Satanás fugiu dele. E logo após Jesus ser firme na resistência contra Satanás, logo após Jesus ter resistido ele até o fim, Jesus não caiu na tentação. Jesus foi firme. Jesus se sujeitou a Deus, não deu ouvido para aquilo que Satanás estava falando para ele fazer. Ele conseguiu vencer a Satanás naquela tentação. E logo após Jesus ter vencido ele ali, naquela situação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então a palavra para a nossa vida, nesse dia é essa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós ser firme na luta contra as investidas do inimigo, ele vai fugir de nós também. Nós temos que ser resistentes como Jesus foi resistente. Resistir às tentações, tudo aquilo que o inimigo lança contra a nossa vida. Quero mostrar para você agora em Atos, capítulo de número 5, versículo 1 adiante. A Bíblia nos fala de um casal que não foi firme nessa resistência contra Satanás. Ananias e Sáfira. A Bíblia nos relata, nos fala sobre esse casal. Eles não foram firmes na resistência contra a cilada de Satanás, como nós vamos ver aqui agora. Lá em Tiago nós lemos: sujeitai, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ananias e Sáfira não resistiu a Satanás. Eles não se sujeitou a Deus. Eles se sujeitaram a Satanás e deixaram o que era certo de lado, como nós vamos ver aqui. Ananias e Sáfira. Capítulo 5 de Atos, versículo 1, diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Sáfira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então aqui nós vemos, eles tinham uma certa propriedade, venderam essa propriedade e trouxe o restante do valor dessa propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Só que Pedro aqui no versículo de número 3 pergunta: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que acontece? Ele vendeu aquela propriedade e reteve parte do valor do campo. Houve uma mentira da parte de Ananias aqui no versículo 3, quando Pedro pergunta para ele. É sinal que teve uma mentira, que Ananias mentiu diante de Pedro, porque Pedro pergunta: por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo? Quer dizer, a mentira vem de Satanás. Quem instigou ele a mentir? Quem aconselhou ele a mentir? De onde veio esse desígnio? Da onde veio esse desígnio? Essa mentira? De Satanás. Porque Pedro pergunta: por que encheu Satanás o teu coração? Então quem colocou essa semente da mentira no coração de Ananias foi Satanás.
Porque Pedro pergunta, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então aqui ele mentiu. Houve a mentira da parte de Ananias. E essa mentira veio da parte de Satanás. No versículo número 4 diz, conservando porventura não seria teu? Se tivesse conservado aquela propriedade, seria dele de todo jeito. E vendido não estaria em teu poder? Se tivesse vendido o dinheiro daquela propriedade também seria dele, estaria no poder dele. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então você vê, ele assentou no coração esse desígnio. Mas veio de onde esse desígnio? Veio de Satanás. Ele assentou esse desígnio no coração. Porque Pedro fala bem claro no versículo 4. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele assentou no coração esse desígnio. Ele assentou. Mas esse conselho veio de onde? De Satanás. Quem aconselhou ele mentir? Quem encheu o coração dele para ele pecar contra o Espírito Santo? Foi Satanás que encheu o coração dele. Foi Satanás que instigou ele a mentir, que incentivou ele a mentir. Esse desígnio vem da parte de Satanás. E ele assentou no coração esse desígnio. Não era de Deus, ele sabia que era errada a mentira. Mas ele aceitou no coração essa semente. E acabou pecando contra o Espírito Santo de Deus. Não foi contra Pedro que ele pecou. Não foi contra os apóstolos que ele pecou. Ele pecou contra o Espírito Santo. Ninguém pediu eles para vender a propriedade. Eles resolveram vender aquela propriedade e doar o valor. Só que eles reteve parte do valor do campo. Eles reteve parte do valor do campo e mentiu diante dos apóstolos. Versículo de número 5 diz, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então aqui a confirmação do pecado de Ananias foi a morte. A confirmação do pecado de Ananias foi a morte. Ele caiu morto ali diante de Pedro e diante da igreja. Todos viram isso. Então, quando Pedro estava dialogando com ele, descobriu a mentira dele. E a confirmação de que ele estava mentindo foi a morte. Ele foi fulminado ali diante dos apóstolos e diante dos ouvintes, como nós vemos aqui no versículo 5. Só que no caso de Ananias poderia ser diferente, porque foi ele que aceitou aquele desígnio no coração. Ele não precisava aceitar aquele desígnio no coração, só que ele assentou no coração esse desígnio, mentir contra o Espírito Santo. Ele assentou no coração, veio de Satanás, foi Satanás que soprou no ouvido dele, falou com ele, semeou no coração dele. Só que ele poderia ter lutado contra isso, como nós vimos em Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando esse desígnio veio, ele sentiu esse desígnio. Ele provou esse desígnio. Ele tinha que ter discernido que aquele desígnio não era de Deus. Como cristão, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabia que aquele desígnio não vem de Deus. Ele provou aquele desígnio, mas ele resolveu assentar no coração aquele desígnio. E o que nós lemos em Deuteronômio 19? Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, versículo de número 19. O que nós lemos em Deuteronômio 30, 19? Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus diz que toma os céus e a terra como testemunha, que diante de nós está a bênção e a maldição, a vida e a morte. E manda nós escolher a vida, né? Deus ainda fala, escolhe a vida. Então, diante de nós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus fala bem claro em Deuteronômio: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é minha, a escolha é sua. Diante de nós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem tem que escolher é você.
Quando Ananias assentou no coração aquele desígnio de mentir contra o Espírito Santo, de mentir diante dos apóstolos, ele estava escolhendo a maldição, ele estava escolhendo a morte. Diante dele estava recusar aquele desígnio, só que ele não recusou aquele desígnio. E por não recusar aquele desígnio que sobreveio sobre ele, ele estava abraçando a maldição, estava abraçando a morte. Diante de nós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem tem que escolher somos nós. Nós temos que provar, né? Como Ananias provou aquele desígnio de Satanás, nós temos que provar aquilo que vem sobre o nosso coração, saber se aquilo é de Deus ou não. Porque Ananias provou aquele desígnio, só que ele viu que não era de Deus, mas aceitou aquele desígnio no seu coração, né? Nós podemos recusar os desígnios de Satanás, resistindo ele, como Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não importa a situação que nós estejamos vivendo ou vivenciando, não interessa a luta, a prova, a tribulação ou a tentação. Se nós resistir, ele vai fugir de nós, porque a palavra de Deus é fiel. Se a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você estiver passando uma situação difícil, se você lutar contra Satanás, resistir ele, ele vai fugir de você. Só que Ananias e Sáfira não lutou contra esse desígnio. Eles aceitaram no seu coração esse desígnio e acabou pagando um alto preço. Então aqui no versículo de número 6 diz assim: logo após Ananias ter morrido, versículo 6 diz: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Agora Ananias morre, o corpo dele é coberto, levaram o corpo dele e sepultaram. A mulher dele não sabia o que tinha acontecido. Quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias. Ela entra e Pedro faz a mesma pergunta. Pedro pergunta para a mulher de Ananias, no versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Então aqui você vê no versículo 8 de Atos capítulo 5, Pedro dá a oportunidade de Sáfira falar a verdade, perguntando para ela: vendeste portanto aquela terra? Só que Sáfira não falou a verdade, ela falou que sim, foi portanto que vendemos. Só que não era por aquele valor que ela estava falando para Pedro que venderam a propriedade. Não era por aquele valor que ela estava falando para Pedro que venderam a propriedade. Venderam por outro valor. Pedro sabia, só que Pedro aqui dá a oportunidade dela se arrepender, quando pergunta para ela. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Só que estava mentindo, porque não era por aquele valor que ela estava dizendo que vendeu a propriedade. Foi por outro valor, e Pedro sabia disso. Só que Pedro aqui está dando oportunidade para ela. Vendeste portanto aquela propriedade? Ela poderia falar o quê? Não, não foi por esse valor que nós vendemos. Nós vendemos portanto, só que nós decidimos não dar tudo. Ela poderia ter dito a verdade, só que ela não disse a verdade. Ela poderia ter falado para Pedro: não, foi por esse valor aqui que nós vendemos. Não foi por esse, mas sim por tanto que nós vendemos a propriedade. Ela poderia ter dito a verdade ali e sair livre, sem nada acontecer a ela. Pedro aqui está dando oportunidade dela se arrepender. Vamos ler em Provérbio 28, 13. Provérbio 28, 13. Provérbio 28, versículo de número 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está bem claro. Em Provérbio diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando Pedro pergunta para ela: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela poderia ter confessado o erro dela, o pecado dela e ser absolvida. Porque em Provérbio diz que o que encobre a sua transgressão jamais, nunca vai prosperar. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se ela tivesse confessado o pecado dela, o erro dela, diante de Pedro ali, naquele momento que Pedro perguntou, ela ia ser absolvida, porque a palavra de Deus é verdadeira e diz
que o que confessa recebe misericórdia. Se ela tivesse confessado e deixado o pecado dela ali, ela ia receber misericórdia da parte de Deus. Porque a Bíblia diz bem claro, o que encobre, ela preferiu encobrir, porque ela persistiu na mentira. Pedro perguntou se foi por tanto que você vendeu essa propriedade, ela disse sim, só que era mentira. Ela poderia ter dito a verdade, ela preferiu ocultar. Ela preferiu ocultar, esconder a verdade, encobrir a verdade do que dizer o que realmente tinha acontecido. Então ela preferiu ficar no erro. Ela poderia ter recebido misericórdia, porque aquele que encobre a sua transgressão jamais prospera. Mas o que confessa e deixa, tem que confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, abandona o pecado, esse recebe da parte de Deus, né? Recebe misericórdia da parte de Deus. Deus quer exercer a misericórdia dele para conosco, mas é necessário nós confessarmos nossos pecados e deixar, para que assim nós venhamos receber misericórdia da parte de Deus. Então Pedro aqui queria que ela recebesse a misericórdia da parte de Deus, só que ela preferiu persistir na mentira, como nós vemos aqui no versículo de número 8. Né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Então ela e o marido dela pagou com a morte pelo erro deles. Não foi Pedro que matou, mas o próprio Deus ali fez com que se manifestasse o erro deles. Através da morte deles, né, todos ficaram sabendo que eles estavam no erro. Eles estavam mentindo, porque a morte foi a confirmação do pecado deles, tanto de Ananias como de Sáfira. A morte deles foi a confirmação do pecado deles. Toda a igreja viu e ficou sabendo desse acontecimento. Todos ficaram cheios de temor, como diz a palavra de Deus. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Não somente sobre toda a igreja, mas sobre todos que ouviram este acontecimento, veio grande temor. Serviu até mesmo como exemplo, né? Creio eu que depois de uma dessas, os que estavam ali na igreja nesse momento, os que ouviram o acontecimento, não iam querer fazer o mesmo erro que Ananias e Safira fizeram, né? Então aqui serve de exemplo para nós essa palavra, como eu li em Tiago: sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se Ananias e Safira tivessem lutado contra aquele desígnio, tivessem se sujeitado à vontade de Deus, tivessem feito o que era certo, porque quando você faz o que é certo, o que é justo, você está fazendo a vontade de Deus. Se eles tivessem feito o que era certo ali, né, eles não teriam pagado com a morte do jeito que pagou. Então nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Independente da situação que você esteja passando, se você lutar firme, confiando em Deus, Deus vai te dar a vitória. Nós temos que nos sujeitarmos a Deus e resistir tudo aquilo que o inimigo lançar contra a nossa vida. Nós sabemos o que é certo. Nós vamos ficar com esta palavra. E eu quero ler, antes de encerrar, Números 32, 23. Números 32, 23. Números 32, 23. Diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aqui, Deus está falando com o povo de Israel, através de Moisés, né? 2,5 tribos queria ficar na Transjordânia, só que Deus tinha dado uma ordem que era para eles atravessar o Rio Jordão e tomar a terra do outro lado. Primeiro eles tinham que atravessar o Jordão, tomar a terra como possessão do outro lado do Rio Jordão. Só que eles queriam fazer currais do lado contrário do Rio Jordão, do lado oposto do que Deus queria que eles fossem, né? Então a palavra de Deus veio através de Moisés para eles que se eles não obedecessem, se eles não atravessassem o Jordão e fizessem o que Deus queria, o pecado deles ia achar eles lá na frente, ou seja, a consequência da negligência deles ia vir. Por isso que diz no versículo 23, porém, se não fizerdes assim,
eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. A negligência também é um pecado diante do nosso Deus. Muitas vezes Deus quer que nós façamos algo, né? E nós vamos e não obedeçamos o que Deus fala conosco para nós fazer, né? A doutrina dele está na palavra, os ensinamentos estão aqui. Nós temos que andar de acordo com os ensinamentos, de acordo com a doutrina que ele deixou para nós. Mas muitas vezes nós queremos andar do lado oposto das doutrinas, né? Como este povo aqui, Deus deu uma ordem, deu um mandamento, e eles queriam seguir o lado oposto, né? Eles queriam seguir o lado oposto, eles não queriam obedecer a Deus, não queriam atravessar o Jordão e tomar a terra do outro lado como possessão. Deus queria que eles atravessassem o Jordão e guerreassem contra o povo que estava habitando na outra terra. Só que eles queriam ficar do lado ao contrário do Rio Jordão, queriam armar curral ali, fazer suas casas e morar, ficar por ali. Então a palavra de Deus veio através de Moisés. E nós lemos aqui no versículo 23, né? Deus fala: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se eles não obedecessem a ordem de Deus, a consequência ia vir. Depois desse alerta, eles obedeceram a Deus. Se você continuar lendo, você vai ver, eles obedeceram a Deus, atravessaram para o outro lado do Jordão e fizeram o que Deus queria. Só que se eles não fizessem o que Deus queria que eles fizessem, eles iam pagar por isso, né? É negligência, né? Então nós também temos que tomar cuidado com a negligência. Vamos obedecer a doutrina, os mandamentos de Deus, porque fazendo assim, não vai ter como nós pagar preço nenhum. Nós não vamos pagar preço nenhum, porque nós não vamos estar cometendo um erro, como Ananias e Safira fez, como essas tribos aqui iam fazer. Nós vamos ficar com esta palavra e venhamos obedecer a Deus, em nome de Jesus.